Com certeza você já ouviu que criar agentes de IA é o que fará os novos milionários do futuro. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, você precisa se tornar um criador de agentes de IA. E essa é a maior mentira que já te contaram sobre esse mercado. E eu falo isso com propriedade. Essa mesma ilusão já me custou tempo, dinheiro e clientes, e se você não tomar cuidado, vai custar o mesmo para você. Eu precisei criar e vender dezenas de agentes para descobrir a verdade, que agentes de inteligência artificial são mais valorizados do que eles deveriam. Eles não são a solução para tudo e seu foco não deve estar neles. E nesse vídeo, eu vou te mostrar porque a maioria das pessoas está indo pelo caminho errado, e esse pode ser o seu caso, quando que um agente de inteligência artificial realmente faz sentido e como evitar cair na armadilha de criar uma solução que te faz perder tempo e dinheiro. Meu nome é Felipe Borges e eu vivo exclusivamente de automações e IA, e se o seu sonho é viver disso também, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo, vídeo prático para te ajudar nessa jornada. Então, pra gente começar aqui, vamos logo desvendar qual é essa mentira e por que a maioria das pessoas está no caminho errado. É muito comum quando as pessoas estão entrando nessa área, elas ouvirem essa doce mentira que diz sempre pra você que quanto mais complexo o fluxo, melhor, que quanto mais inteligência artificial, mais impressionante, quanto mais blocos no N8N, mais profissional, e que quanto mais complexa é a solução que você desenvolve, mais dinheiro você vai ganhar. Então é muito comum a gente ver vídeos aí na internet com pessoas mostrando fluxos super gigantescos, cheio de quadradinhos ali no N8N, vendendo como se isso fosse o que faz eles realmente ganharem dinheiro. E na verdade não é. Esses fluxos eles servem só para te impressionar. Quando você acredita nisso, quando você compra essa ideia de que é isso que vai te colocar dinheiro no bolso, você acabou de cair na armadilha. Armadilha que faz com que eles vendam para você fluxos muito complexos e que eles sim façam dinheiro com esses fluxos, mas vendendo para você e não mesmo aplicando isso no dia a dia para clientes. Você vai acabar descobrindo mais para frente que na prática esses fluxos muito complexos não são nada aplicáveis no dia a dia e mesmo que quando você consegue aplicar, eles vão te dar mais dor de cabeça do que lucro. Mas aí você se desenvolve, cresce, quebra a cara, como aconteceu comigo, e você descobre que a realidade é que solução boa é aquela que gera resultado o mais rápido possível para o seu cliente, custando o mínimo possível e com menos manutenção possível. Muitas pessoas não pensam nisso. Quando você vê aquele monte de agente cheio de complexidade que as pessoas vendem para você, aqueles fluxos, aqueles templates mega complexos, você não está levando em consideração uma coisa. Ok, você vai vender isso para o seu cliente e depois, quem que vai dar manutenção naquilo? Você acha realmente que aquele nível de complexidade não exige uma manutenção muito grande? E se você está gastando muito tempo fazendo manutenção num cliente que você já tem, qual é o tempo que você tem livre para conseguir clientes novos ou até mesmo vender novas soluções para esse mesmo cliente? Esse é o ponto que ninguém pensa. Quando você imagina e projeta uma boa solução, é uma solução em que ela vai ter pouco custo para o seu cliente, o mínimo de custo possível e o mínimo de manutenção possível. Essa é a ideia, é assim que você consegue escalar seus ganhos. Senão, você vai vender 2, 3 agentes e vai ter que começar a escolher entre sua vida pessoal, seu bem-estar e escalar seus ganhos. Sendo que não é isso que a gente não quer ter que escolher um ou outro, a gente quer ter os dois. Tá, mas quais são as possíveis soluções que eu posso criar? Qual é então a minha caixa de ferramenta para que eu possa escolher a melhor ferramenta para aquela missão, a ferramenta mais eficiente, a ferramenta mais simples possível? E para isso eu trouxe aqui um funil de soluções de IA que você pode oferecer para os seus clientes e que eu mesmo ofereço. E dentro aqui do nosso funil de soluções de IA, nós temos basicamente 4 camadas e eu vou te mostrar um exemplo de cada uma dessas camadas que eu mesmo utilizo, ou para os meus clientes ou para mim mesmo. Começando na primeira camada do nosso funil, que são os GPTs, o Gemini Jam, o Cloud Projetos, os GPTs personalizados. Aquilo lá que você abre o ChatGPT, por exemplo, monta ali um GPT seu com base em algumas informações que você passa e ele acaba te auxiliando em tarefas. E acredite, pode parecer besteira, mas ele é muito mais útil do que parece. Resumindo aqui, então, eles são assistentes conversacionais, que você vai entrar lá e conversar com ele através de um chat mesmo, onde você vai passar instruções específicas, uma base de conhecimento, definir, se você quiser, um tom de voz, uma personalidade para esse seu agente. E aí que tá uma grande coisa interessante, que poucas pessoas enxergam ele como isso. Ele é basicamente um estagiário que conhece tudo da sua empresa. E por que essa ideia de estagiário? Porque veja, se você vai falar com um agente desse, você vai ter que passar instruções, você vai ter que acompanhar enquanto ele realiza alguma tarefa. Então ele é igual a um estagiário, ele não vai tomar decisões por conta própria, ele não vai fazer coisas sozinho, ele vai depender de comandos que você vai passar para ele. E aí, com base no conhecimento que você também passou para ele, ele vai realizar uma tarefa. E para te mostrar que isso aqui é realmente uma solução muito boa e muito viável, vou te mostrar uma solução que eu mesmo utilizo todos os dias praticamente aqui, que é um GPT que eu criei para fazer a geração de prompts. Prontinho, aqui na tela nós temos o que eu chamo ele de arquiteto de prompts humanizados.
customizados para o WhatsApp. Como eu tenho que criar várias soluções para vários clientes, às vezes melhorar essas soluções, criar novas soluções, eu preciso sempre ter ali uma maneira de eu criar os prompts de maneira mais rápida, do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu sei que funciona. Eu criei esse GPT, eu coloquei a minha base de conhecimento nele, especifiquei tudo que eu podia sobre quais são todos os passos para eu criar um prompt focado, esse aqui no caso focado para responder de maneira humanizada no WhatsApp ou no Telegram. Isso aqui reduziu uma carga de trabalho semanal, coisa de 3 horas a 4 horas, porque você vai ver aqui que os prompts que eu utilizo não são simples, eles são bem profissionais, bem completos. Simplesmente agora, quando eu preciso fazer um prompt, eu digito aqui, me ajude a escrever um prompt para um agente de atendimento. Ele vai passar com toda a base de dados, todas as etapas que eu pedi para que ele entendesse e cobrasse de mim, de alguém que pedisse esse serviço, ele vai me passar aqui as etapas com as perguntas. Ó. Objetivo principal do agente, ele está me perguntando, segmento, canal, como é que vai ser esse canal, se vai ser no WhatsApp, tom de voz desejado, tudo. Ele vai me pedir todas essas especificações. Eu simplesmente passei aqui uma informação até bem genérica, bem simples, e ele entendeu o contexto, fez aqui um resumo do que eu pedi e fez a primeira etapa, que é a criação do prompt através da linguagem Markdown. Eu peço para ele criar em Markdown, que é essa linguagem assim, ó, tudo divididinho, tudo bonitinho. Ele vai me passar para que eu leia esse prompt e fale, não, agora esse prompt tá bom, tá ok, ou pedir para alguma alteração, que ele faça alguma alteração. Depois disso, ele vai seguir aqui o fluxo, eu disse perfeito, ou seja, eu validei, tá ótimo esse prompt. Agora ele vai me dar a etapa 2, a etapa final, que é o prompt final em linguagem XML. Essa linguagem aqui, ela é melhor, os agentes entendem melhor, eles respondem muito melhor a essa aqui linguagem. E tá aqui todo o nosso prompt, simplesmente para eu copiar e colar no nosso agente. Então, quando a gente fala de GPTs personalizados, veja que eles são muito mais complexos e muito mais úteis do que parece. Isso daqui me ajuda a prestar um serviço melhor, com mais qualidade, que eu consiga escalar mais os meus serviços. Porque uma vez que eu gasto menos tempo criando prompts, eu tenho mais tempo para criar novas soluções, para ir atrás de novos clientes. Só que ele é totalmente reativo, ou seja, ele depende de você interagindo com ele, fazendo as perguntas, né, e dando os comandos para ele como se fosse um estagiário mesmo. Só funciona quando você interage com ele e ele não escala sozinho, ou seja, ele vai fazer basicamente uma tarefa por vez, mas não deixa de ser uma ótima solução. A segunda parte do nosso funil diz respeito às automações simples, às automações sem IA. Muitas e muitas empresas precisam ali de disparos em massa, precisam ali conferir um follow-up, por exemplo. Então aqui entram as nossas automações simples, aquelas que não têm inteligência artificial em nenhuma das camadas envolvidas. Eu quero que você entenda que esses workflows são totalmente baseados em lógica, ou seja, se isso acontecer, faça isso, se não, faça aquilo. Regras claras e zero raciocínio de IA. Ela vai dar praticamente zero manutenção. Na maioria das vezes não vai dar manutenção nenhuma. E vindo aqui para minha tela, está aqui um grande exemplo de uma automação simples que eu uso para os meus clientes. E aqui no caso é uma automação de follow-up. Ela tem aqui um schedule trigger, ou seja, ele vai rodar de tempos em tempos, e ele tem o follow-up 1. A cada 2 horas, o cliente ficou sem responder. 2 horas, foi enviada a primeira mensagem. Ele simplesmente, sem raciocínio nenhum, vai mandar para esse primeiro filtro aqui, essa primeira parte do fluxo. Depois, 4 horas sem a pessoa responder, né, o cliente responder, ele vai mandar para o segundo follow-up, que é esse segundo fluxo aqui. E 24 horas sem responder, ele vai lá e simplesmente encerra o atendimento. Perceba que não tem inteligência artificial em nenhuma das etapas, não precisa ter. Para esses fluxos, então, onde a gente não vai usar inteligência artificial, a gente tem como característica que eles são totalmente previsíveis, você sempre sabe o que vai acontecer com eles, então eles são totalmente determinísticos, o mesmo input, o mesmo output sempre, e ele dá praticamente nenhuma manutenção. Ele também pode ser adicionado eventos, né? Se acontecer tal coisa, realize esse fluxo e pode rodar por horário definido ali. Eu quero que rode todo dia às 6 da manhã, eu quero que rode a cada 15 minutos. Então já é uma solução que você consegue deixar trabalhando ali por trás dos panos, que você não precisa nem sequer olhar. Praticamente todas as empresas precisam desses disparos em massa para lançamento de produtos digitais. Então dá para ganhar bastante dinheiro só com automação simples, sem envolver inteligência artificial e nenhuma complexidade a mais. A próxima camada de complexidade aqui já é uma complexidade legal, onde você consegue trabalhar e cobrar alguns valores bem interessantes, que são os workflows com IA. Então a gente tem uma inteligência artificial nesses workflows, mas o fluxo ele continua fixo, segue sempre a mesma ordem, mas tem IA para tomar pequenas decisões. E aí um exemplo clássico que eu quero trazer aqui é o nosso classificador de e-mails. Então veja que aqui nós temos tudo um fluxo que ele é fixo, então você vê que ele tem etapas. Então uma vez que a IA classificar, ele vai seguir uma etapa fixa aqui sempre, mas ele tem um IA para fazer essa classificação. Então eu recebo um e-mail, a IA vai classificar esse e-mail, se ele é suporte financeiro, prioridade ou promoção. Aqui é o típico fluxo que eu preciso de ter uma inteligência artificial. Ele vai ter que entender esse e-mail, ler esse e-mail, entender o contexto desse e-mail, interpretar o e-mail. Veja que eu já preciso de um raciocínio. Quando eu preciso de raciocínio, eu preciso de inteligência artificial. E uma vez que ela classifica, a sequência que vai ser seguida é sempre essa sequência fixa. Então isso aqui já é uma solução legal, dá praticamente zero manutenção, a única coisa que tem que ficar de olho é nos créditos da OpenAI, né, conforme ele vai consumindo, mas isso aqui é uma solução muito boa, você já põe dinheiro no bolso, resolve um problema real do seu cliente com muito pouca complexidade.
Agora sim a gente chega em quando usar os agentes de inteligência artificial. Um agente de inteligência artificial, só para a gente entender a diferença, ele é um sistema autônomo, ou seja, você passa para ele um objetivo definido por prompt e ele vai executar esse objetivo do jeito que ele achar melhor, do jeito que ele conseguir. Ele vai ser capaz de decidir quais ferramentas ele vai usar e capaz de adaptar a estratégia dele para entregar o melhor resultado. Aqui a gente já está falando de soluções que você pode cobrar ali só de manutenção de 700 a R$ 1.000 por mês. Tranquilamente, você pode vender um agente desse de 2 a 6 mil reais. Então aqui a gente está falando realmente de colocar dinheiro no bolso. Mas eu quero que você quebre essa ideia de que todas as soluções e que a melhor maneira de colocar dinheiro no bolso é através desses agentes de IA, porque não é. Você vai escalando no nível de complexidade conforme precisa. E lembra que mais complexidade você vai ganhar mais, é verdade, mas você vai gastar mais tempo aqui fazendo manutenção. E aqui, como não poderia ser diferente, eu vou mostrar o super agente humanizado aqui que eu utilizo para os meus clientes. Ele tem essa parte de agente de inteligência artificial bem aqui, olha só. Apesar desse agente aqui especificamente, ele só está com 2 tools, e a gente pode adicionar várias tools para ele, ferramentas que são meios que o agente, a inteligência artificial, vai utilizar para realizar as tarefas dele, que eu só vou passar um prompt para esse agente. Aí lembra que eu falei que os prompts são bem grandes, né, e bem complexos, olha só. Eu vou passar para ele através desse prompt o que ele tem que fazer, quais são os objetivos dele e com base nisso, ele vai decidir qual é a melhor tool que ele vai usar. Aqui sim a gente tem um nível de complexidade legal. Esse agente aqui, ele é um agente que já passou por muita coisa, né? Nós passamos muita coisa juntos aqui. Todos os problemas que ele podia dar já deu, eu já arrumei ele, já deixei ele totalmente robusto. Eu cheguei nesse conceito que eu chamo de produto de giro, que é um produto que eu sei que está muito bom, muito robusto, mas ele deu muito mais trabalho para construir, muito mais trabalho para fazer manutenção. Basicamente, aqui, quando que você vai buscar esse tipo de solução? Quando você precisar de um raciocínio e de uma autonomia, onde você vai simplesmente passar um objetivo e o agente vai tomar as decisões. Ele ali agora, ele não é mais um estagiário, ele já é um gerente, ele consegue olhar, ter um objetivo e operacionalizar isso de maneira totalmente autônoma. Inclusive, se você quer faturar os seus primeiros R$ 3.000 em 14 dias, sem gastar nada com ferramentas, usando exatamente esse fluxo que eu acabei de te mostrar, você pode ir no link aqui na descrição e dar uma olhada no curso. Eu já garanto que o preço desse curso dá até vergonha falar, eu nem vou falar, clica no link, confere você, para você ter acesso a todas as minhas estratégias de venda e ter acesso aos agentes que eu utilizo para vender para meus clientes, inclusive esse último que eu acabei de te mostrar. Parte de 60% a 70% de tudo que eu faturo hoje vem exclusivamente desse agente e utilizando as estratégias que estão no curso. Então, vai no link na descrição, dá uma olhada, vê lá o valor e depois comenta aí embaixo se realmente não é de dar vergonha o que eu estou cobrando nele. Agora chegamos na parte final, talvez a parte mais importante de tudo isso, e você vai aprender como decidir o que construir. Se o cliente chegou para você e você entendeu o problema dele, você vai fazer ali 3 perguntas para si mesmo. Você vai olhar para esse problema e vai, a primeira pergunta, deixa eu tirar ela aqui, e vai perguntar se você precisa estar envolvido toda vez na solução. Se a resposta for sim, você vai fazer um GPT personalizado, que é aquilo, você vai precisar estar olhando e dando sempre todos os comandos para que aquela tarefa seja executada. Por mais que não seja você que está executando aquela tarefa, você está ali supervisionando, você está olhando, você está dando comandos. Se a resposta for sim, eu preciso estar envolvido todas as vezes, claro que você vai fazer um GPT sem nenhuma dúvida. Se a resposta for não, aí você vai para a segunda pergunta, e aqui a segunda pergunta, entendendo já que a gente viu o workflow sem inteligência artificial, que as regras são totalmente lógicas, você vai fazer justamente essas perguntas. As regras são 100% lógicas, ou seja, eu não preciso de nenhum raciocínio por trás, nenhuma interpretação, não precisa de nenhuma autonomia esse fluxo. Se a resposta for sim, você vai fazer as automações simples. Disparos em massa, como a gente viu, follow-ups, você consegue fazer sem usar a inteligência artificial. Se não, ou seja, não é bem lógico, tem algumas coisas que podem variar, tem alguma coisa ali que eu vou precisar de uma interpretação, de um raciocínio, aí você vai para a terceira e última pergunta, que é: a ordem das etapas é fixa? Se a resposta for sim, workflow com IA, workflow simples com IA, igual a gente viu lá no e-mail. Se for isso, você vai usar a IA para tomar uma decisão simples. Se não for isso, o agente de IA pode aqui nesse caso ser um grande candidato para você conseguir utilizar aí e resolver o problema do seu cliente. Coisas importantes que você precisa levar em consideração. Escalar para cima ou para baixo é normal, ou seja, lembra do funil? Você começar do mais simples e ir para o mais complexo é normal. Então você às vezes começa com GPT personalizado, depois evolui para um workflow, depois percebe que precisa de um agente. Isso é absolutamente normal. Ou o contrário também, você começa no agente, começou no mais complexo, mas você percebe que ali você pode fazer algumas simplificações, você pode deixar ele um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, tirar alguma complexidade, reduzir ali os nodes do N8N, você vai lá e simplifica. Identificou isso, simplifica. Isso é normal, nem sempre a gente vai acertar. Fiz a melhor solução. Não, às vezes você faz uma solução muito complexa, mas conforme você vai entendendo mais o problema, você vai simplificando, tirando algumas etapas, substituindo algumas etapas. Isso é muito importante. A questão aqui, para que você consiga fazer isso e estar no caminho certo, é você ter a mentalidade de resolução de problema da maneira mais simples. Se você tem na sua cabeça que o seu objetivo não é focar naquilo que tem hype, não é focar naquilo que parece que chama mais atenção, não é focar naquilo que é mais bonito, e sim focar na solução mais rápida, prática, barata e com menos manutenção possível,
esse é o caminho certo. É aí que você vai começar a projetar soluções muito mais simples, muito mais eficientes, que vão ser melhores tanto para você quanto para o seu cliente, que vai ver mais resultado, por consequência, também você vai ganhar mais dinheiro com isso, mais indicações. Então, é isso que você precisa pensar. Agora, se você ficou até aqui nesse vídeo, tem alguns outros conceitos que você precisa entender, como por exemplo, eu até citei nesse vídeo, produto de giro, o que é, como ele funciona, qual que é a importância. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, mostrando esse produto de giro. Quer ganhar dinheiro com inteligência artificial, é muito importante você entender esse conceito e por isso você deve assistir esse vídeo que está aparecendo aqui do lado e também tá com o link na descrição. Assiste lá, depois me conta o que você achou.